que essa noite o Senhor estabeleça um trilho para nossas vidas. Você achou? Diga amém. Diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode se assentar no nome santo de Jesus. Podemos ir para casa depois dessa leitura. Aleluia. Quando nosso pastor, ele nos chamou e perguntou se poderíamos trazer uma palavra para a igreja, eu pedi ao Senhor: Senhor, nós precisamos, eu preciso. E essa palavra, ela é poderosa, que ela corta para cá, corta para lá. À medida com que nós estivermos ministrando aqui, também somos alimentados por essa palavra. E aqui está esse texto muito maravilhoso. A historicidade dele é tremenda, porque o profeta é Eliseu e o seu moço Geazi. Geazi, mais uma vez, com uma certa dificuldade de entender os planos de Deus. E por ser profeta, e precisamos ter profeta, um dos ministérios da igreja sempre foi o ministério profético. Nós temos, e a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre os 5 ministérios da igreja. Na igreja nós temos o ministério da palavra, o ministério de ensino, nós temos o ministério pastoral, e cada um com sua peculiaridade. E temos também o ministério profético. E o ministério profético tem uma relevância muito grande, porque o ministério profético não dá somente em torno de profecias, o oráculo de Deus. O ministério profético não trabalha somente dentro das palavras, assim diz o Senhor. O ministério profético, de fato, ele aponta para o futuro, aponta para um caminho, na verdade, aponta para um destino. Quando uma igreja está com o seu ministério profético amordaçado, a igreja fica estática, parada. Mas quando uma igreja, o ministério profético, está ativo, está em consonância com a vontade de Deus, a igreja não perde o caminho, o destino. E o Senhor dispensa isso sobre a igreja. E está aqui Eliseu com o ministério profético. E o que está acontecendo aqui, nesse cenário, é uma perseguição do exército inimigo. O exército inimigo, nesse contexto, todas as vezes que o exército inimigo, ele armava cilada, ele armava tocaia para o exército de Israel, para o povo de Israel, o Espírito do Senhor vinha sobre Eliseu e mostrava o que o exército inimigo estava tramando, as emboscadas do inimigo. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem nessa noite, livrando-se das emboscadas do inimigo. Oh, aleluia! O exército assírio, ele projetava tal emboscada. O Espírito de Deus vinha sobre Eliseu. Ele ia no rei de Israel e falava assim: ó, não passa por tal lugar, porque lá tem uma emboscada. E o rei de Israel, ele, temente ao Senhor, ele ouvia o profeta e não passava. Consequentemente, o inimigo ficava lá esperando à toa. Consequentemente, o inimigo armava a emboscada à toa. Bom é estar guardado pelo Espírito Santo de Deus. Só que por ser profeta, por receber o oráculo de Deus, Eliseu se colocou na vitrine.
Eliseu colocou um alvo nas costas. Por ser profeta e liberar a palavra de Deus para desfazer as hostes do inimigo, o profeta muitas vezes é perseguido. E agora o ataque do rei inimigo, do exército inimigo, se volta. Ele fica atormentado, é verdade. O rei do exército inimigo fica atormentado. O que está acontecendo? Todas as vezes que eu armo uma emboscada, eu não consigo. Alguém falou, ó, tem um profeta em Israel. Tem um profeta lá na Boiúna. Que todas as vezes que você arma a emboscada, ele avisa o exército e o exército se livra. E agora o rei fica enfurecido, não somente com o povo de Israel, mas com o próprio profeta. E a estratégia do inimigo agora se volta contra o próprio profeta. Porque se acabar com o profeta, se nós acabarmos com o ministério profético, não tem como o Senhor falar. Aí nós acabamos com todo o exército, com todo o povo. Eu começo a dizer nessa noite que se você tem sofrido perseguições do inferno, se você tem sofrido perseguições por causa do teu chamado, por causa daquilo que o Senhor te levantou para fazer, quero dizer para você que você ainda continua na direção do Senhor. Aleluia. É assim, todas as vezes que nós nos levantamos para proteger o reino, as pessoas que estão no reino, o inimigo vai se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra os seus filhos. Vamos acabar com Eliseu? Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ela. Porque aí não vai ter mais voz profética dentro da casa dela. Vamos amordaçar ele, vamos amordaçar ela, porque se nós conseguirmos amordaçá-los, não tem voz profética mais dentro da casa, aí nós acabamos com a família. E agora o exército, Ronald, se desloca não para combater o exército de Israel, mas cerca a casa de Eliseu. Muitas vezes parece que as nossas casas estão cercadas. E o exército com cavalos, cavaleiros, carruagens, cercam a casa de Eliseu. O moço de Eliseu, ele acorda cedo para tomar algumas atitudes. E quando ele abre a porta, os olhos dele conseguem observar o natural. Observa o natural. E o moço coloca uma frase de desespero: ai meu Deus, o que vai ser de nós? E vai chamar o profeta. Vou falar uma coisa aqui. A gente não vê tudo. E nem podemos ver tudo. Mas a nossa atitude, ela tem que ser responsável. Ela precisa ter sabedoria. Eliseu, ele viu o exército, então ele foi em quem tinha condições de resolver o problema. Às vezes nós não temos condições de resolver o problema. Precisamos ir em quem? Se a minha visão não alcança, a visão de Eliseu vai alcançar. E aí ele acorda e Eliseu vai lá para fora com ele. E olha, e Eliseu também enxerga o exército inimigo. Só que a visão de Eliseu vai além. Eliseu não vê só o natural.
Eliseu vê além do natural. Eliseu vê o sobrenatural. Por isso que o ministério profético precisa estar ativo na igreja, porque o ministério profético enxerga o sobrenatural. Parece que estamos perdendo uma guerra. Parece que não temos saída. Parece que você não tem saída. Mas Eliseu faz uma oração. Senhor, abre. Abre. Eliseu aqui representa o moço, representa de repente o crente novo convertido, representa o crente menino que ainda não abriu a visão. E nós como homens e mulheres de Deus, profetas que o Senhor estabeleceu na terra, temos que cuidar desses homens, dessas pessoas que estão chegando, que ainda não enxergaram o sobrenatural. Aí a nossa oração é a seguinte: abre os olhos, Senhor, para que eu não veja sozinho. Abra os olhos, Senhor, para que ele enxergue. E aí Eliseu faz a oração, e os olhos de Geazi se abrem. E quando os olhos de Geazi se abrem, ele vê ao redor muito mais guerreiros, muito mais soldados, muito mais carruagem. Ele acaba assim, agora Geazi começa a enxergar ao redor, porque o inimigo estava ao derredor. O inimigo anda ao derredor, mas ao redor estava muito mais. Maiores são os que estão conosco do que estão com eles. E não somente, o interessante que aqueles pastores, amada igreja, noiva de Cristo, a gente lê o texto e percebe que aqueles soldados, aqueles anjos que estavam ao redor de Eliseu, eles protegendo, não moveram uma espada, eles estavam ali. Olha que interessante, porque o livramento não veio de uma guerra. Os anjos não acabaram com aquele exército, destruiu aquele exército inimigo. Agora Eliseu faz uma outra oração. Existem guerras que você não vai ter que pelejar. As tuas guerras você não tereis que pelejar. O Senhor peleja por vós. Você está entendendo, meu amigo, que chegou aqui hoje? As tuas guerras você não vai ter que pelejar, porque o Senhor vai pelejar por você. E vou dizer mais uma outra coisa. Eliseu faz uma outra oração. Agora, Senhor, não precisa os anjos destruir a espada. Não precisa os anjos abrirem a terra e eles serem engolidos. Não precisa. Só cega eles. Agora aqueles exércitos inimigos ficaram cegos. O que adianta um exército com espada, com cavalos cegos, sem enxergar? Agora os homens de Deus estão invisíveis. Agora a mulher de Deus está invisível. O Senhor torna invisível os seus para os guardar e o livrar. É bem assim na sua vida. Se o Senhor tem preparado uma vitória, um milagre para você, você pode passar no meio do inimigo, do exército do inimigo. O inimigo não vai te ver. Agora os inimigos estão cegos. Eles estavam ali, mas sem força para lutar contra. O inimigo pode estar lá, mas sem força para lutar contra, porque o Senhor é capaz de cegar os seus inimigos. O Senhor é capaz de cegar aqueles que se levantaram contra a sua casa, contra a sua família.
a história vai se desenrolando, se desenvolvendo. Agora Eliseu, ele mostra quão poderoso e misericordioso é o nosso Deus. Eliseu vai até eles e diz assim, ó, vocês não conseguem dar um passo, não é? Mas espera aí, eu vou guiar vocês. Agora Eliseu, de perseguido, ele passa a guia. Você está entendendo? O profético aponta o caminho. O profético aponta o caminho. Agora Eliseu pega, eu vou conjecturar aqui, pega na mão daqueles homens e vem por aqui. Agora está indo Eliseu e um exército inimigo atrás. Está indo Eliseu, um exército inimigo atrás. Quando ele chega no meio da cidade, a saber, Samaria, em Samaria estava o rei de Israel e todo o exército de Israel. Agora Eliseu falou assim, agora os olhos dos inimigos seriam abertos. Quando os inimigos, eles recuperam, o Senhor dá a visão novamente para os inimigos. Eles estão no meio do exército de Deus. É assim, aqueles que me perseguiam, aqueles que te perseguiam, um dia vai estar dentro de Samaria também. Porque quem tem o profético, ele não luta contra, ele traz para perto. Ele pega na mão e ajuda. Ele não mata, ele salva, ele não veio para trazer morte, ele veio para trazer vida. E o rei de Israel assim, agora vamos fazer, vamos matar eles, vamos destruir eles. Não, diz assim, traz pão, alimente-os. E agora por causa dessa atitude, de o rei de Israel não ter levantado uma espada, ter alimentado aqueles homens, agora existe paz. A estratégia de Deus sempre foi ganhar e implementar a paz. As circunstâncias da vida, muitas das vezes, se levantam para nos tirar o foco de quem nos governa, quem nos dirige. É natural, muitas das vezes, nós não queremos exercer aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, porque nós somos humanos. Cansamos. Desanimamos. Quem nunca? E assim, o ciclo da vida do homem de Deus se fortalece, cansa, Deus fortalece novamente. Cansa, Deus fortalece novamente. A verdade é a certeza que nós temos que Deus nunca vai nos desamparar e nos deixar sermos destruídos. Me fez lembrar Davi quando estava na caverna e os inimigos estavam acampados na frente da caverna. E Davi, ele olha para aquela situação e fala assim: quem me dera de beber da água das fontes de Belém. E esse texto é muito conectado um com o outro, porque quando Davi fala sobre isso, quem me dera, 3 homens, 3 valentes, Abissai era um deles, eles saem, passam no meio do exército filisteu. A caverna está aqui, o exército filisteu acampado, eles passam no meio. Os inimigos não o enxergaram. Tudo isso para fazer a vontade ou o desejo de um rei. Quando nós nos levantamos para fazer a vontade do rei, Deus garante a nossa vida. Os filisteus não foram capazes de enxergar os 3 homens. Eles foram, pegaram água e voltaram e deram água para Davi. E Davi olha para aquilo: meu Deus, eu não posso beber dessa água não, porque essa água representa a vida
dos meus filhos, e ele entorna aquela água em tributo a Deus. Eu estou falando de uma situação: o Senhor cega os inimigos para que os seus filhos passem no meio, guardados e livrados. Eu não sei o que tenha acontecido contigo, meu irmão, eu não sei o que você tem vivido, mas eu estou aqui para dizer para você: Deus é capaz de cegar os inimigos para te dar vitória. Você vai e vai voltar seguro, guardado pelas mãos de Deus. Ser profeta não é fácil. Ser mulher de Deus não é fácil. Aleluia. Termino essa mensagem acreditando que o Senhor essa semana ainda vai estabelecer algo sobrenatural sobre a minha vida e a sua vida. Os projetos do inimigo que se levantaram ou têm se levantado contra você, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, já foi falado. O Senhor vai desfazer. Aqueles que se levantaram para destruir serão usados para abençoar. Porque nossa guerra não é contra a carne. Nossa guerra não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu sei que aqui todos nós temos uma guerra. Sim, Senhor. Todos nós aqui acordamos. Eu sei que aqui amanhã algumas pessoas vão levantar segunda-feira, vão ter que sair para matar alguns leões. Talvez guerra estabelecida desde o início do ano. Quem sabe nessa noite o Senhor pode cegar os inimigos, para que você possa ter momentos de refrigério. Eu quero fazer um convite para você que de repente estava desviado, afastado, que entendeu essa palavra: Senhor, os inimigos têm lutado para que eu fique parado, para que minha voz profética não seja